né? E o texto que a gente vai ler hoje, que colocou no meu coração, é um texto que todos conhecem, que virou até uma reza, né? Que é sobre Salmo 23. Né? Acho que todos conhecem, né? Precisa botar Salmo 23? São, acho que algumas, né, que qualquer um, né, do mundo ou aqui dentro, sabe? É o Salmo 23, João 3,16 e Mateus 6,9, que é o Pai Nosso, né? Essas são 3 orações, né, que todo mundo conhece. E a Salmo 23, né, que começa a falar assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Olha só como é interessante, se a gente pegar lá em Mateus 6,9, Jesus, quando ensina a orar, o que ele começa a falar? Pai Nosso. Sabe por que ele começou a falar Pai Nosso? Porque ele fala lá em João, que ele é o quem? O bom pastor. Vamos abrir aí, João 10, 14, esse bota aí, filho, bota aí que esse, 10, João 10, 14 a 16, temos aí? Está apagado aqui, hein? Esperando acender ali, amém. João 10, 14 ao 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Olha, eu vou ler de novo, como é que está ali? Está cimentar. Tem uma tradução que fala, tem alguma tradução aí que fala assim, eu sou o bom pastor. Eu, quando falo, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Tem alguma tradução que fala assim? Né? Tem uma tradução que fala assim, mais ou menos. Então, Jesus, ele fala ali, Pai Nosso, né? Que ali foi um novo ensinamento de oração, um modelo de oração, né? Fala, ó, Pai Nosso, mas o bom pastor sou eu, né? O bom pastor sou eu. 10, 15. E assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus morreu? Morreu, né? Mas ressuscitou? Ressuscitou. Então, quando ele se refere, ainda não tem ovelha ainda nesse aprisco, ele está se referindo a nós, os não-judeus, ou seja, os gentios. Obrigado, pastor. Ele está falando da gente. Tem uns ainda que ainda não estão nesse rebanho, mas quando eles vierem, eles terão um pastor. E ele é o nosso bom pastor. E ele deu a vida por cada um de nós. Isso vai além, meus queridos, de qualquer finança, de qualquer tesouro, qualquer prata, meus. Ele deu a sua vida pela nossa morte. E a gente fica tão, né, é lógico, né, dinheiro é uma coisa espiritual, meu querido. Dinheiro é algo espiritual. Ele afeta casamento, ele afeta relacionamento, ele afeta convivência na igreja, ele afeta pastores, ele afeta... Entendeu?
É preocupante. A situação que o país hoje se encontra, uma dificuldade tremenda, porque até aqueles que ganham bem estão passando uma dificuldade também. E aí, meus irmãos, por isso que eu falo que essa ação de Jesus conosco foi para esse momento, para que a gente tivesse um refrigério na nossa vida, sabendo que tem um que batalha por nós, que podemos entregar todas as nossas causas, todas as dificuldades, todos os problemas, todos os envolvimentos emocionais, tudo, e entregar na mão dele, que ele tem satisfação de abraçar, pegar essas causas e nos dar a vitória. A palavra do Senhor fala que Deus trabalha por aqueles que o amam. E ele fala aqui, não é no 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. As ovelhas do Senhor conhecem a Ele, conhece todos os seus jeitos, seu querer, a sua vontade. Eu conheço o José, mas a minha esposa me conhece muito mais do que eu conheço o José. Sabe por quê? Porque a minha esposa convive comigo debaixo do mesmo teto. Abacuque, ele começa lá em Abacuque 3, vamos ler isso aí. Ele começa uma oração, meus irmãos, uma oração devastadora. A gente só lê ainda que a figueira floresça, tal. Ninguém conhece o texto acima. É uma oração devastadora. Ele está passando uma situação que é onde ele vê que os problemas chegaram a um ponto que não há mais solução, que a terra não estava mais produzindo, as pragas estavam destruindo, os exércitos tinham dominado, tinham assolado, e ele ora ao Senhor, ele começa a falar, Abacuque 3:1, a oração do profeta Abacuque sobre Senhor. 2, ouvi o Senhor a tua palavra e a temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. 3. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. 5. Adiante dele ia a peste, e a brasa ardente saía dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmuçados, e os outeiros eternos se abateram, porque o caminho eterno lhe pertence. Vi as tendas que Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra o rio, acaso é contra o rio, Senhor, que está irado, é contra o ribeiro a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tuas tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes se viram e tremeram, e inundações das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O
O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, o resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce a teu pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com teu cavalo marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram, os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadira as suas tropas. Então é uma oração que estava fazendo ali, que não tinha mais solução. Os exércitos tinham subido contra, e estava a terra sem nada, e as pestes estavam caindo, tipo mais ou menos a época de hoje, né? É praga, como é que é? O Covid, que, né, matou milhares no mundo todo, e agora a fome avançando, o dinheiro, e agora terremoto, maremoto, tudo está acontecendo. Como a gente olha e vê, Senhor, a tua volta está breve. Sim, está breve, mas enquanto ele não vem, aí entra aí, abre aí Abacuque do 17, né, que é onde nós devemos permanecer. Desculpa. Amém. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E é onde é o posicionamento. E aí é o posicionamento, meus queridos, das ovelhas do Senhor. Jesus ainda fala assim: eu vou enviar vocês para o matadouro, para a mão dos maus, por causa do meu nome serão perseguidos, por causa de mim vocês vão ser mortos, mas o que permanecer na fé alcançarão a coroa e a vida eterna. O que pode te afastar de Deus? Paulo, acho que é Paulo que fala, né? O que pode te afastar? A doença? O dinheiro? A fama? O que pode te afastar de Deus? Hoje eu peço a vocês que venham a se conscientizar do posto de ovelha que somos, e que Ele é o nosso pastor, e que Ele é o nosso guia. O pastor é aquele que guia, é aquele que cuida, e Ele faz tudo isso com cada um, conforme o seu desejo. Ele cuida de cada ovelha, conforme o seu desejo. Ele é o nosso pastor. João 10, do 1 ao 5. Ele é o nosso guia,
Ele está à frente. Vamos lá, João 10, de 1 ao 5. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ele chama as suas ovelhas e fala: venha. E as ovelhas vão. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante dela. As suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? E Ele quer te levar para pastos verdejantes. Ainda que venha o lobo, o leão, Ele estará ali com o seu cajado forte para nos defender. Ele não deixará, meus queridos. Abel, acho que fez o convite, foi ontem, não foi? Devo pregar aqui hoje? Mas o Senhor te falou, meu coração, que Ele ia me ligar, e eu falei isso com a minha Márcia. Pastor Abel vai, estou sentindo que a pastor Abel vai fazer uma pegadinha comigo, ela vai brincar assim com a Márcia. Eu falei, ela perguntou o que foi. Ele vai me chamar para pregar amanhã, quer ver? Estou sentindo isso no coração, sabe? Porque Deus, Ele queria que eu trouxesse essa palavra. Talvez você não esteja precisando, mas alguém aqui está precisando ouvir essa palavra, que o Senhor é o bom pastor, e Ele cuida das suas ovelhas, mas as ovelhas que têm intimidade com Ele, e conhece, não é ovelha do rebanho de outros não, as ovelhas dEle que Ele cuida. E Ele fala aqui, Ele é bem explícito: a minha ovelha, eu abro a porta, ela sai, porque conhece a minha voz, e elas vêm para fora sabendo que pode vir, que não tem perigo nenhum, não tem lobo, não tem leão, não tem nada disso. Ela vem com segurança, com firmeza, porque o Senhor Deus é o pastor dela, e ela tem intimidade, ela conhece a sua voz, ela conhece quando Ele está bravo, quando Ele está feliz, ela conhece todos os seus sentimentos. Hoje de manhã eu briguei com o meu cachorro, eu solto ele de manhã, e eu já falei para ele: não quero que você vá para a Avenida Santa Cruz, hein? Está entendido? Legal? Então vai para a rua. Aí, daqui a pouco, quando eu olho, onde ele está? Lá na Avenida Santa Cruz. Eu não preciso falar nem nada, eu só boto a mão assim, olho para a cara dele. Meu irmão, ele abaixa a orelha assim, e vem, passa por mim. Ele sabe. Um animal irracional. Imagine nós que somos pessoas pensantes, pessoas que têm foi feita a imagem e semelhança de Deus, e pela morte de Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus. Não conhecemos quando Ele está bravo, quando Ele está alegre, não conhecemos a sua voz quando fala, não vai por aí, não é esse caminho. Vem comigo, vem, segue a minha voz aqui, sai dessa escuridão. Ele é o bom pastor, Ele é o nosso bom pastor. E voltando lá no Salmo 23, por favor, Salmo 23, começa falando que o Senhor é o meu pastor, né? Acho que é o salmista Davi que fala isso aí. Ou é outro regente? Salmista Davi, né? Salmista Davi, o homem que conquistou todo mundo geograficamente daquela época. Mas ele estava ali, falou: Senhor, Tu é o meu pastor, e pela Tua vontade nada me faltará. Não é o que ele fala ali?
pela tua vontade. O problema é que muitas das vezes nós queremos a nossa vontade. E Jesus, quando começa lá em 6:9, falando, Pai nosso, seja feito o quê? E Davi estava falando a mesma coisa. O Senhor é o meu pastor, nada tem faltado da tua vontade, do teu querer para a minha vida. Mas o problema é que o nosso nosso querer, Senhor, quero, e esquecemos, e nos frustramos. E Deus está falando, não é isso que eu quero para a sua vida, eu quero uma vida reta, santa, e isso aí não vai te trazer santidade, isso não vai te qualificar como meu filho, isso não vai te dizer que você é um mensageiro, que eu tenho feito propósito na sua vida. Mas queremos, e ficamos frustrados, e ficamos magoados com Deus, e paramos de orar, e paramos de ler a Bíblia, e paramos de ter comunhão com os santos, porque o Senhor não te respondeu. Mas acredite, meu irmão, toda oração, ela nunca é lançada fora diante de Deus. As suas palavras têm poder diante do hemisfério espiritual. Talvez igual a mim, você não é um Zé Ninguém, no meio dos homens, você é um Zé Ninguém, mas diante de Deus, você é rei e sacerdote. Então tua palavra tem poder, tem autoridade, pelo nome de Jesus Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Então tua palavra tem poder, meus queridos. Não se sinta um fracassado diante de Deus, não se sinta algo perdido diante de Deus. Venha com o Senhor Jesus e aprenda com Ele, como Ele fala lá em Mateus, o meu jugo é suave. Aprenda de mim, porque eu sou o bom pastor, e eu cuido das minhas ovelhas, as ovelhas que ouvem a minha voz. E aí, o salmista fala assim, nada me faltará, porque o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Não estou falando aqui que você não deva orar pedindo ao Senhor, não é isso, meus queridos, mas ore compreendendo a vontade de Deus na nossa vida, ore sabendo que Deus sabe das suas necessidades. Aí Abel ontem estava até trazendo, meu irmão, me perdoe, eu comi ali um salgado, que eu vim do trabalho, tomei um banho, desci, me deu uma fome, só que esse salgado ali do chinês não bateu legal. Ai, aleluia, Senhor. O que eu estava falando mesmo, me fugiu a palavra, desculpa, meus irmãos, está me dando uma aziazinha aqui? Ontem, pastor Abel, estava até falando sobre a oração, né? Amém, é sinal que eu estou vivo, só fica velho quem está vivo, né? Mas é ruim a beça. Né? Então, Abel ontem estava falando sobre oração, né? Que o Senhor, quando você orar, foi em Timóteo que a gente leu isso, quando você orar, ore com o coração agradecido. Segunda-feira, ontem não, segunda-feira, né? 1 Timóteo 2, mas ainda está, né? Ainda dá um caldo. 2, que a gente estava lá, né, no Ministério dos Homens, estava uma bênção, meu irmão, segunda-feira, com o pastor Abel, né, tem trazido palavras muito edificantes. Você que ainda não veio, tem toda segunda não, é 15, né? Fazendo um mexer aqui. De 15 dias, né? Então você, homem, nós temos o discipulado ali, tem um lanchinho delicioso. Poxa, salvou aquele dia, hein? Não tinha nada, estava ruim. Né? Então, meus irmãos, quando você orar, ore com o coração agradecido ao Senhor. Ora com o coração. Eu sei que tem situação, meus irmãos, que meu irmão, não é verdade?
Tem situação que você... É aqui que eu entrego. Está consumado. Ah, mas, meus irmãos, obrigado, papai, né? Deus, Ele cuida tanto, meus irmãos. Olha, eu tenho uma vida muito próspera, meus irmãos. Muito próspera. Eu não tenho que reclamar, né? Tanto amorosa, como filho, né? Minha filha é um semi-anjo. Eu aprontei muito quando era pequena, né? Apanhava pra caramba. Pô, dona Regina, seu Messias era... Eu já apanhei de tudo quanto é tipo. Chifre de boi, corrente de bicicleta. Imagina alguma coisa aí, eu já apanhei, né? Era muito bagunceiro. A minha tia, professora de escola dominical, a Deise, ela lembra, né, Deise? Quando ela tinha 10 anos. Chinelo, meu irmão. Quando o chinelo era algodão, era uma maravilha, né? Aí casei, tive a Mariana, né? Ou melhor, Márcia teve a Mariana. Aí a Mariana é um anjozinho. Sempre foi essa assim, ó, quietinha na dela. Eu falei, pô, Deus, na minha vez, pensei que ia dar uns cascudos aí, né? Na minha vez, poxa, mas vai vir uns netos aí, eu creio que os netos eu vou dar uns cascudos. Não tem esse negócio não, que não é teu filho e que não é o quê? Sangue do meu sangue, né? Então, meu irmão, eu tenho uma vida muito próspera, sabe? Eu vejo aí pessoas que têm vida próspera e não conhecem, porque não tem um carro do ano, ou não tem uma casa própria, sabe? Sempre se qualifica a sua vida próspera em bens materiais, que a Bíblia fala que isso tudo vai ficar aí. Viemos nu e voltaremos nu, sem nada. E o interessante é que a gente veio sem nada, brigamos por alguma coisa que vai ficar aqui. Nós somos conquistadores? Somos conquistadores. Mas primeiro conquiste o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a Bíblia nos ensina. Conquiste o reino dos céus primeiro. Coloque o reino dos céus à frente. As demais coisas vos serão acrescentadas. Porque aquele jovem rico lá em João, se não me engano, né, fala sobre o jovem rico. É Mateus, Lucas, né, menos em João, né, Mateus 19. Estava lendo, você até botou, né? Eu estava lendo outro dia. Meu irmão, aquele homem se apresentou diante de Jesus sem nada. Não estou falando de oferta nem nada disso, não. Estou falando de apresentar a Deus o seu coração, o seu interior. Aquele jovem se apresentou achando que estava fazendo, né, tudo de acordo com as leis. Mas aí Jesus, né, Ele olha o profundo dos nossos corações. Aí, você faz tudo? Então pega os teus bens, pega os teus bens, dá aos pobres, vende tudo aos pobres, pega aí, e vem, siga-me sem nada, nada desse mundo aqui, vem no purinho, purinho, só com as vestes do corpo. E aquele menino, aquele rapaz, um homem, não sei, foi embora muito triste. Não sei se depois ele teve outra oportunidade, né? De repente, lá na frente, se tornou um homem de Deus, porque a palavra do Senhor, ela fica dentro da gente, meus queridos. Ela não morre, não. Quando lançamos a palavra do Senhor, ela não fica vazia. Ela começa a uma hora, a semente que é lançada, ela morre e começa a germinar. Então, meu irmão, sem mais delongas, e minha esposa falou domingo, né, sobre fé, né? E aquela palavra falou no meu coração. Quantas pessoas estão cristãos, estão num leito de dor, pedindo ao Senhor para curar. Obrigado. Pedindo uma cura. Sabe,
teve uma época que eu fiquei chateado com Deus, quando meu pai morreu. Tinha fé do meu pai sair daquele hospital. Eu tinha fé. Ah, meus irmãos, meu pai faleceu. Eu fiquei tão chateado com Deus. Fiquei tão chateado, tão aborrecido com Deus. Falei, Senhor, a tua igreja toda... Não era só isso aqui, não, a igreja. Esse templo aqui não, era... Meu pai era conhecido em todo lugar aí. Mais de 100 igrejas orando pela saúde, para restabelecer. Meu pai um dia me chama lá, antes dele morrer, 2 noites antes de morrer. Falou, Zébio, Deus falou no meu coração que eu não vou sair daqui. Mas eu te peço uma coisa, que você cuide dos seus irmãos. Essa é a única coisa que eu pedi a Deus. Porque tudo Ele já me deu. Tudo Ele me deu. Eu vi os meus netos, né? E assim, a minha filha foi a primeira neta. Meu pai era muito colado com a minha filha. Inclusive, ele morreu um dia antes do aniversário dela. Ela faz aniversário dia 28, ele morreu morreu dia 26 e enterramos ele dia 27. Ou enterramos dia 28, foi um negócio assim. A minha mãe falou, não, você vai sair com ela assim. Ela tinha 8 anos. É que ela não entende, você vai sair com ela, tal. Mas eu estava muito chateado com Deus, sabe? Eu falei, Senhor, oramos, jejuamos, e o Senhor levou. Aí uma vez eu fui lá no hospital, que eu fui pegar um documento, eu encontrei um rapaz que estava com ele, internado. Um rapaz sem a perna, né, que tinha amputado a perna também. E ele não era evangélico. Ele falava assim, Zébio, as minhas melhores noites foi aquela junto com teu pai lá. O pai à noite, ele... Pô, meu irmão, muito tremendo. Ele trazia paz. Deus tinha falado com ele que ele não ia sair dali. Mas ele trazia paz naquele lugar, meu irmão. Trazia paz, e assim é a gente. E ficamos tristes com Deus. Porque não somos convertidos às vezes. Achamos que somos convertidos. Mas quando a prova vem, para nos testar, aí abandonamos, viramos as costas para Deus. Não aceitamos a sua decisão. E quando nos convertemos, falamos, Senhor, eis-me aqui. É tudo teu. A minha família, meus filhos. É tudo teu. E quando Deus decide nos levar, ou decide levar um ente querido nosso, aí a gente olha para o céu e fala, Senhor, que Deus é esse, que não ouve as nossas orações, que não ouve a minha oração, que misericórdia é essa? Mas Ele fala que o que há por vir é muito melhor do que está aqui. O que há de vir, meus queridos. Então, esse é o nosso bom pastor. Passa a palavra para o pastor Abel. Esse é o nosso bom pastor. E ele cuida das suas ovelhas. Basta que a gente creia, meu querido. Basta que a gente se entregue por completo. Uma nota de R$100, rasgada ao meio, dada a alguém, tem valor? Assim também é a nossa vida a Deus. Se a gente der só a metade, não tem valor. Ele quer tudo. Tudo é dele, pois nós damos assim, amém?